Olá, tudo bem? Esse é o elevador Lacerda. Já foi elevador da Conceição, elevador do Parafuso, uma obra da engenharia do final do século XIX, para você ver que Salvador também teve o seu apogeu, né, da Revolução Industrial, daquela chegada das tecnologias aqui. Daqui, ó, até aqui, são 72 metros de altura. Em alguns segundos você sai da cidade baixa para a cidade alta de Salvador. Mais ou menos como o Enem, como a sua entrada do ensino médio até a universidade. Quem nos dera que fosse assim tão rápido, não é? Mas não é. Tem vários elevadores Lacerda para a gente subir até chegar na universidade. E hoje a gente dá mais um passo. TV Enem, vamos nessa, jogue duro! Olá, queridos alunos, tudo bem? Primeiramente, gostaria de dizer que é um prazer enorme estar dividindo essa telinha aqui com vocês. Sou o professor Elan, professor de Química. Gostaria de aproveitar também a oportunidade de agradecer o convite feito pelo Escritório do Pensamento, TV Alba e o professor Ricardo Carvalho. Turma, essa participação aqui tem um gosto especial para a minha pessoa. Há 10 anos atrás, eu estava no lugar onde você se encontra hoje, sentado, assistindo uma videoaula, assistindo exatamente as aulas do telecurso. E nesse momento, os professores que ali estavam me fizeram sentir o desejo de sonhar, a vontade de crescer. E hoje eu estou do outro lado da telinha e estarei tentando fazer o mesmo com vocês. Então, não vamos perder mais tempo e olha, a partir desse momento você será chamado de um futuro aprovado. Então, vamos entender um pouco mais sobre a Química? Futuro aprovado? Vamos falar um pouco agora da disciplina de Química? Química é simplesmente uma disciplina fantástica, encantadora. A Química está presente em todo o seu dia a dia, desde quando você acorda, escova os seus dentes, no banheiro, quando você está na sala e agora, onde eu me encontro, na cozinha da minha casa. Temos aqui algumas substâncias como óleo, água, sal de cozinha, famoso NaCl, álcool gel. Temos aqui um bolo que minha noiva preparou hoje bem cedo. Aqui uma banana. Vamos entender que a química é uma ciência que é destinada ao estudo da matéria. O que exatamente da matéria? As suas propriedades e transformações. Olha, vamos ver o que acontece se nesse copo eu colocar um pouco de água e um pouco de óleo. Perceba que a água e o óleo apresentam características diferentes, propriedades diferentes. Por quê? Porque elas duas não se misturaram. E isso na química nos permite classificar essa mistura como uma mistura heterogênea. Já vamos fazer um esqueminha no quadro com uma síntese de tudo isso que estamos aqui fazendo na prática. Agora, se nesse copo eu coloco aqui um pouco de água e coloco um pouco de sal de cozinha, NaCl, perceba que apenas com o movimento, o sal se dissolve na água, formando assim uma mistura uniforme, o que podemos classificar como mistura homogênea. Agora, imagine o seguinte, que eu faço isso aqui, olha, imagine que eu estou aqui de olho fechado e tenho aqui um copo com água e um copo com álcool. Pelas propriedades gerais da matéria, já vamos fazer um esqueminha que temos as propriedades gerais e as propriedades específicas, eu não consigo distinguir pelas propriedades gerais qual é o copo com água e qual é o copo com álcool. No entanto, por meio das propriedades específicas, um exemplo, as propriedades organolépticas, olha, opa!
Eu sei, eu reconheço de longe o que é isso aqui. Aqui é o álcool. Então, pelo cheiro, que é uma propriedade organoléptica, eu consigo distinguir qual o copo com água e qual o copo com álcool. E quando misturamos água e álcool, olha o que acontece. Uma mistura homogênea, porque apresentam as mesmas características. Então, conseguimos perceber propriedades de substâncias diferentes, como NaCl, como álcool, como óleo, além de que as transformações estão presentes demais no nosso dia a dia. Esse bolo foi feito após uma transformação química, com o uso de um fermento. Eu comprei essa banana na feira, ela estava verde. Após alguns dias, ela ficou aqui amarela. Sofreu um processo de amadurecimento. Então, futuro aprovado, vamos fazer um esqueminha no quadro agora para fazermos uma síntese de tudo isso? Então, aguardo você já. Olá, futuro aprovado. Aprendemos na prática, no visual, muita coisa de química, mas vamos esquematizar agora a teoria para você aplicar na sua prova do Enem? Então vejamos, a química é uma disciplina linda, fantástica, maravilhosa. Ela é uma ciência que estuda a matéria. Tio Elan, o que é exatamente da matéria? A química estuda as propriedades da matéria e as transformações da matéria. Tio Elan, e o que seriam essas propriedades? Olha, temos as propriedades gerais, que são propriedades que não permitem distinguir uma substância de uma outra. Por exemplo, quando tínhamos lá o copo com água e o copo com álcool, as propriedades gerais, como compressibilidade, não é possível, extensão, elasticidade, não é possível separar, dizer qual era o copo que tínhamos água e qual era o copo que tínhamos álcool. No entanto, essa separação pode ser feita quando estudadas as propriedades específicas. Dentro das propriedades específicas, temos as propriedades químicas, as propriedades físicas e as propriedades organolépticas. Por exemplo, pelo cheiro, conseguimos distinguir quem era o copo com água e quem era o copo com álcool. E pela combustibilidade, a capacidade de pegar fogo, conseguimos também distinguir qual era o copo com água e qual era o copo com álcool. Então, essas propriedades são estudadas nesses conjuntos, propriedades gerais e propriedades específicas. Já as transformações, temos as transformações físicas, por exemplo, quando a água estava entrando em ebulição. É um exemplo de propriedade física, porque a água não está mudando a natureza da matéria. A água continua sendo água. Já o amadurecimento da banana é uma propriedade química, porque a mudança na natureza da matéria está ocorrendo reações químicas. Então, olha, química é uma ciência que estuda a matéria. O que é da matéria? Suas propriedades e transformações. Mas o que seria matéria, professor? Matéria é tudo aquilo que possui massa e ocupa um lugar no espaço. E a matéria é formada por pequenas partículas, denominada de átomos. E quando há a combinação de átomos iguais ou de mesma carga nuclear, haverá a formação dos elementos químicos, os 118 elementos que temos na tabela periódica. Quando há combinação de elementos químicos iguais ou diferentes, temos agora as substâncias. Encontramos tantas substâncias lá na nossa cozinha. E essas substâncias podem ser simples, quando são formadas por apenas um único elemento químico, e compostas, quando são formadas pela união de pelo menos 2 elementos químicos. Exemplo, a água e o sal de cozinha NaCl são exemplos de substâncias compostas. E quando há combinação das substâncias, seja uma substância simples com uma composta ou entre a combinação de 2 substâncias compostas, temos agora a formação de uma mistura. E as misturas podem ser homogêneas quando misturamos
água e sal, formou-se uma só fase. Era totalmente uniforme. Então, homo significa igual. Temos uma única fase, portanto, uma mistura homogênea. Quando misturamos água com óleo, tínhamos duas fases, não está totalmente uniforme. E nessa situação, teremos assim uma mistura heterogênea. Então, futuro aprovado, nesse bloco aprendemos os conceitos iniciais, os conceitos básicos da química. E tenho certeza que vocês irão mandar muito bem no Enem aplicando esses conceitos aprendidos nesse bloco, tá bom? Um beijo, um abraço e encontro você em breve. Olá, meu nome é professor Israel e estou aqui para trabalhar com vocês redação. Para algumas pessoas, redação é considerado bicho-papão, né? Todo mundo tem medo, né? Esse bicho-papão, personagem do nosso folclore popular, é o bicho que assusta as pessoas, tá certo? Mas eu estou aqui para dizer a vocês que não é bem assim, tá certo? Eu vou mostrar para vocês que com calma, paciência e com foco, será possível tirarmos uma nota excelente nesse Enem. Agora, para isso, vocês têm que pegar caderno, lápis ou caneta e assistir nossas aulas sempre prestando muita atenção, anotando tudo. Dúvidas, vocês sempre terão, tá certo? É a dúvida que move a ciência, tá? Mas se depender de mim, depender de você, de nós, juntos, nós vamos tirar uma nota maravilhosa no próximo Enem, tá bom? Então vamos começar. Hoje eu quero trabalhar com vocês o conceito de texto dissertativo argumentativo. Lógico, né? Esse é o tipo de texto que vocês vão ter que produzir no próximo Enem. Dentre as várias modalidades de texto, o texto dissertativo argumentativo é o mais pedido. Por quê? Porque ele é um texto que vai, através desse texto dissertativo argumentativo, que o Enem vai selecionar o aluno que tem um pensamento crítico. Aquele aluno que tem um olhar observador, que ele observa a realidade, os vários aspectos da realidade, da violência, a questão da ética, a questão do cinema, tá bom? É um texto através do qual vocês vão dar a opinião de vocês, né? Vocês vão defender uma tese, vocês vão jogar os argumentos. Então não é nada difícil. Agora precisa, lógico, um pouquinho de técnica e eu estou aqui para dar essa técnica para vocês e eu vou conseguir. E vocês vão aprender e essa nota vai aparecer. Tá bom? Então eu quero de cara dizer a vocês que é preciso dominar, na verdade, 3 conceitos. O conceito 1, o que é um texto dissertativo argumentativo. O conceito 2, o que é uma tese. E o conceito 3, o que é um argumento, né? Se você não sabe o que é um texto dissertativo argumentativo, o que é tese e o que é argumento, você não vai para lugar nenhum. Não vai para lugar nenhum, vai ficar parecendo o samba do crioulo doido. Você já imaginou você numa conversa com algumas pessoas e alguém pergunta, diga aí, Vá, qual o seu livro, seu filme, né? Vamos falar de cinema que vocês curtem muito. Qual o seu filme romântico predileto? E aí você pensa. É impressionante, a maioria das pessoas, quando pensam num filme romântico, vem logo uma linda mulher com a Julia Roberts, né? Aí você diz, sua pergunta, qual é o seu filme romântico predileto? E você diz, Jogos Mortais. O Massacre da Serra Elétrica, né? Sexta-feira 13, peraí. Eu acho que você não entendeu, né? Eu acho que você está por fora. Porque estava se falando sobre um filme romântico e você vem com um filme de suspense, um filme de terror. Então você está na contramão, né? Então é preciso prestar atenção, é preciso focar, é preciso entender conceitos. Tudo bem? Então vamos lá. Então, o que é um texto dissertativo argumentativo? A principal característica de um texto dissertativo argumentativo é a apresentação de um raciocínio. É a defesa de um ponto de vista, que é a tese através dos argumentos. Ou seja, vai ser dado a você, na proposta de redação elaborada pelo INEP, né, o pessoal que organiza esse Enem, que é um exame nacional, vai ser dado uma frase que é o tema. E aí você vai ter que ir, através do levantamento, né,
de uma tese, você vai olhar o tema, pensar numa tese, que é o seu ponto de vista, e vai defender. Então, o texto dissertativo argumentativo é todo o texto em que, da primeira à última linha, a gente percebe claramente, de maneira objetiva, sequenciada, que você está apresentando e defendendo aquilo que você acredita, tá? É o seu posicionamento, tá bom? Agora, o que é uma tese? Bem, a tese é o seu posicionamento crítico. Trata-se do ponto de vista que você precisa sustentar na sua redação. É a sua posição no tema. Então, por exemplo, no último Enem, o tema foi democratização do acesso ao cinema no Brasil. Vamos lá? Vamos repetir o tema. Democratização do acesso ao cinema no Brasil. Então, eu acredito, como educador, que todas as pessoas deveriam ter acesso ao cinema. Afinal de contas, nós vivemos num país democrático. Olha a lógica, tá? O Enem me dá o tema, que é a frase. Depois vai explicar melhor essa frase numa outra aula para vocês, o que é tema, tá bom? Então ele me dá um tema que é a frase que ele escolheu, o Enem escolheu. Então, eu vivo numa democracia. E como educador, como cidadão, eu acho que todo mundo tem que ter acesso ao cinema. Mas eu percebo que no Brasil nem todo mundo tem acesso. Porque falta o cinema nos bairros, não tem cinema em algumas cidades. Os cinemas estão localizados no shopping center. Então a gente não tem dinheiro para entrar no cinema, né? Então observe, eu percebo que para ter acesso ao cinema do Brasil é preciso ter dinheiro e é preciso que exista um cinema nos locais para que eu possa acessar, para que eu possa assistir ao filme que eu quero, né? Então o cinema é esse espaço que não está em todos os lugares. Então a minha tese é essa. A minha tese é que no Brasil nem todas as pessoas têm acesso ao cinema. Essa é a minha tese. Então o tema é democratização do acesso ao cinema no Brasil. Qual é a minha tese? No Brasil nem todas as pessoas têm acesso ao cinema. Essa é a minha tese. Tudo bem? Pronto. Já sabemos que é um texto dissertativo argumentativo. É aquele texto em que eu defendo minha tese. Já sabemos o que é tese. A tese é o meu posicionamento crítico, né? É o meu ponto de vista a partir da leitura do tema. E os argumentos? O que são os argumentos, né? Então, o que são os argumentos, galera? Argumento é tudo aquilo que eu vou usar para defender a minha tese. Esse é o argumento, né? É um conjunto de enunciados, né? É todo o conhecimento adquirido ao longo de minha vida, as leituras que eu fiz, as aulas que assisti, toda a informação que será necessária para eu defender a minha tese. Então, se o tema é democratização do acesso ao cinema e a minha tese é nem todo mundo tem acesso ao cinema no Brasil, eu pergunto para a minha tese. E aí é uma dica genial. Anota essa dica. Elaborou a tese? Pergunte por quê. E aí vão surgir várias perguntas. Selecione duas, tá? Porque é bom colocar na introdução a tese, um argumento 1 e um argumento 2. Então, meu argumento 1 é porque nem todo mundo tem dinheiro, tem grana, né? Tem grana para comprar o ingresso, né? E o segundo argumento é que não há o cinema, não existe o cinema em algumas cidades brasileiras. Então, observe, esses são os meus dois argumentos para defender a tese de que nem todo mundo tem acesso ao cinema no Brasil, porque não tem dinheiro e não tem um cinema. Beleza? Pronto. Agora vamos a uma parte matemática desse texto dissertativo argumentativo. Eu quero que o nosso texto dissertativo argumentativo ele tenha no mínimo 20 linhas e no máximo 30. Beleza? Parágrafos. Eu quero de 4 a 5 parágrafos. Mas pode ser de 4 a 5, mas eu quero que vocês façam 4. Uma introdução, um D1, um D2 e uma conclusão. Tá bom? 4 parágrafos. Tá certo? Número de períodos. Eu quero que na introdução, a introdução de vocês tenha de 3 a 4 períodos. O desenvolvimento de 4 a 5 períodos. E a conclusão de 4 a 5 períodos também. Tá certo? Vamos repetir? Introdução, 3 a 4 períodos. Tá? Desenvolvimento, 4 a 5. Conclusão, 4 a 5.
Em outro momento, vamos trabalhar coerência e coesão. Então, esses números, essa matemática da redação será retomada, tá certo? Espero que vocês tenham atendido a aula, entendido tudo, anotado tudo, dúvida sempre. Mas estamos aqui com vocês para o que der e vier. Até a próxima aula. Grande abraço. Olá, tudo bem? Um termo que a gente ouve falar com bastante frequência hoje em dia é empoderamento feminino, que significa a mulher se apropriar do seu lugar de fala enquanto mulher, questão do gênero feminino, para ir de encontro, lutar contra questões como preconceito, violência e desigualdade, que são 3 itens que permeiam e muito a sociedade em todo o mundo. Por quê? Porque a maior parte das sociedades, não só aqui no Brasil, ao redor do mundo, são sociedades patriarcais. Algumas em maior escala, outras em menor. A diferença aí vai variar de acordo com cada cultura. O que significa uma sociedade patriarcal? É aquela em que o homem é o centro do comando, do poder e, consequentemente, também dos privilégios. Por isso que quando você ouve falar que a sociedade é patriarcal e as pessoas são machistas, não é falando mal dessas pessoas. É dizendo que existe um machismo estrutural, ou seja, por causa dessa sociedade que põe o homem como centro, as pessoas têm na cabeça, seja sem querer ou seja conscientemente, a ideia de que o homem deve ser privilegiado e colocam a mulher aí num lugar abaixo dele. Isso é machismo. Quando a gente fala em machismo em mulher, a gente não pode deixar de falar de feminismo. Ser feminista é querer que mulheres e homens tenham direitos iguais enquanto seres humanos. Até porque, por exemplo, aqui no Brasil, a Constituição prega isso. Há pessoas que se valem das diferenças fisiológicas de mulher e de homem para dizer que a mulher, por exemplo, é um sexo frágil. Essas diferenças fisiológicas trazem algumas questões que precisam ser diferenciadas. Por exemplo, a mulher precisa de uma atenção especial à sua saúde porque fisiologicamente é ela quem ganha o neném, é ela que gere dentro da barriga dela a criança e, consequentemente, tem o parto, processos ligados à saúde. Porém, isso não significa que a mulher seja um sexo mais frágil. Quando a gente fala disso, a gente precisa fazer um recorte para o Brasil e trazer alguns dados muito importantes. Segundo o IBGE, os homens ainda ganham 30% a mais do que as mulheres, ainda que exerçam o mesmo cargo. Sendo que hoje, pelo menos 45% dos lares brasileiros têm na mulher a chefa, ou seja, ela quem sustenta a família. E ainda há outro dado que mostra como existe o machismo estrutural aqui no Brasil. A presença dos homens na força trabalhista é 20% maior do que das mulheres. Isso acontece em muitos momentos por causa da questão da dupla jornada. Mulheres que trabalham fora e que são obrigadas a cuidar de casa. Essa questão do cuidar de casa, que é atribuído à mulher estruturalmente pela sociedade patriarcal, faz com que hoje mais de 92% das mulheres que têm de 14 anos para cima exerçam trabalhos em casa. Quando a gente fala em outra questão que reflete o machismo estrutural, a gente remete à violência contra a mulher. Eu tenho aqui alguns dados importantes. 12 mulheres são assassinadas por dia e 135 são estupradas. E tem aí também a questão da agressão física e agressão psicológica, que tem dados subnotificados, ou seja, que não são oficializados porque, infelizmente, muitas mulheres têm medo de denunciar ou então sentem até vergonha de serem vítimas, e é o que acontece por minuto. Várias mulheres são agredidas no país. Em 2006 foi criada a Lei Maria da Penha, que busca ir de encontro e punir os agressores. Em 2015, o feminicídio foi legalmente instituído, ou seja, ele é um qualificador ao crime de homicídio. O feminicídio é aquele assassinato da mulher somente pela questão de gênero, que ela
morreu só por ser mulher. Podem cair várias questões no Enem ligadas ao termo mulher. São muitas nuances, mas é importante ter noção dos dados oficiais. O IBGE é uma boa fonte de pesquisa, assim como revistas e sites de confiança, para vocês terem uma noção do panorama em números da violência contra a mulher, da divisão de salário, dinheiro, participação na política, por exemplo, da mulher. E também fica aqui uma dica que provavelmente não caia no Enem, mas vale para a vida. 5 nomes de mulheres da atualidade para vocês pesquisarem. Internacionalmente, Michelle Obama e Angela Davis. Aqui no Brasil, uma que não está mais entre nós, Marielle Franco, Carla Acotirene e Djamila Ribeiro. Vejo vocês no próximo vídeo. Bom dia, pessoal. Como vocês podem ver, eu estou muito bem acompanhado aqui pelos meus livros. O livro é um universo. A gente não pode experimentar tudo na vida. O que a gente não pode experimentar presencialmente, a gente pode ver no livro, na literatura. Meus personagens, os personagens dos livros que eu leio, eles alimentam meu sonho. São cavaleiros medievais, são mulheres fortes, são homens em crise existencial, são poetas muito inspirados e que me inspiram também na minha vida, na maneira de ver as coisas. Hoje, na nossa aula, nós vamos ver o final do século XIX. A poesia de Castro Alves, o realismo e o naturalismo. Esses momentos, tanto a poesia de Castro Alves como o realismo ou o naturalismo, eles têm algo em comum. Há uma preocupação com a sociedade, uma preocupação com o que está acontecendo na sociedade. Castro Alves, a gente sabe que é um poeta baiano, o poeta dos escravos. Castro Alves, quando foi estudar direito, ele saiu daqui da Bahia, foi para Recife, depois ele pediu transferência para São Paulo, porque quando ele foi na escola de direito em Recife, ele descobriu que a luta abolicionista era muito melhor em São Paulo, era muito mais forte em São Paulo. Então ele pede transferência para São Paulo. Em São Paulo ele desenvolve os seus poemas sociais, falando sobre o que estava acontecendo na época, falando contra a escravidão, falando contra a monarquia. Castro Alves era um poeta que defendia a liberdade acima de tudo. Não só a liberdade dos escravos, mas a liberdade do ser humano. Era um poeta que defendia a república. E se lembrem que naquela época havia uma luta a favor dessas coisas, da abolição da escravatura e da proclamação da república. Castro Alves faz parte daquele grupo de intelectuais que lutavam por essas causas. Então, a parte mais importante da obra de Castro Alves é a poesia social, a poesia condoreira. O que significa poesia condoreira? Existe uma ave chamada condor, que é uma ave de rapina e que não tem predadores. O condor vive num habitat tão inacessível que não existe ninguém que consiga caçar um condor. Então ele voa em completa liberdade. Olha que símbolo perfeito para os poetas sociais. A ave que voa em completa liberdade. Como toda ave de rapina, o condor tem uma visão muito aguçada. Essa visão aguçada, quando se refere a poetas, significa o indivíduo que consegue enxergar um problema onde ninguém mais enxerga. Esse é o poeta social. Além do mais, a gente sabe que a ave de rapina, ela tem uma característica muito interessante, ela voa muito alto. Quando a gente diz que um poeta voa alto, a gente está falando da criatividade dele. Então imagine que o condor serve como símbolo de liberdade, de voos altos, ou seja, de criatividade, e de visão aguçada, ou seja, enxergar o problema onde ninguém mais enxerga. Então procurem os poemas de Castro Alves, principalmente os poemas sociais, Navio Negreiro, Vozes da África, são poemas maravilhosos. Castro Alves é considerado um poeta romântico por causa da linguagem. Uma linguagem muito cheia de adjetivos, uma linguagem muito cheia de figuras de linguagem, uma linguagem eloquente. Então, ele ainda está usando uma linguagem romântica, mas ele já se preocupa com as questões sociais. E logo depois
de Castro Alves, logo depois que termina o romantismo, começa o realismo. Quando Machado de Assis publica Memórias Póstumas de Brás Cubas, começa o realismo no Brasil. Neste mesmo ano, 1881, quando Aloysio Azevedo publica o romance O Mulato, começa o naturalismo no Brasil. Então o realismo e o naturalismo começaram juntos, em 1881. O realismo com o livro Memórias Póstumas de Brás Cubas e o naturalismo com o livro O Mulato. O escritor realista, ele trabalha de um jeito um pouco diferente do escritor naturalista. Por quê? Porque o escritor realista, ele foca muito no indivíduo. Então o personagem do livro é a peça central da história. O escritor realista, notadamente Machado de Assis, que a gente está falando de Brasil, e o grande representante do realismo brasileiro foi o escritor Machado de Assis. Machado de Assis, ele gosta de entrar na cabeça do personagem. É o que a gente chama de análise psicológica. Então ele faz a análise psicológica da personagem dele, mostrando pra gente as suas crises, ele mostra pra gente as suas preocupações, as suas ansiedades, as suas expectativas. Isso é que se chama de análise psicológica em literatura. E aqui no Brasil, quem deu início a essa onda de análise psicológica, com certeza foi Machado de Assis, com a sua obra realista. Então há uma preocupação em mostrar como a sociedade burguesa capitalista estimula certos defeitos humanos, como, por exemplo, a ambição, o ciúme, a cobiça, a vaidade. Então Machado de Assis procura mostrar como é que o ser humano se dá conta e lida com essas coisas diariamente, com o ciúme, com a ambição, com a cobiça. Então ele vai mostrando pra gente o seu personagem na sua missão de vida, tendo que lidar com os defeitos humanos. Perceberam? Então o livro realista é um livro mais psicológico, é um livro que analisa o ser humano por dentro. Já o romance naturalista, ele é um romance factual, ele trabalha em cima de fatos. Ele gosta de ação. O escritor naturalista, ele não vai fazer análise psicológica. Ele procura mostrar a atitude humana. Ele trabalha em cima de fatos. Então, coisas acontecem, personagens interagem e a gente entende como é aquela sociedade. O naturalista, ele prefere grupos mais oprimidos. Ele prefere as classes mais simples da sociedade. Então, por exemplo, um livro como O Cortiço, que é a melhor obra naturalista brasileira, a gente vê um grupo marginalizado, um grupo de pessoas que moram naquele cortiço sem condições dignas, sem bons salários, sem a atenção do governo, né? Inclusive, o livro foi escrito numa época em que o Rio de Janeiro está crescendo. Então, as favelas estão começando a aparecer, os grupos pobres se agrupando em determinados lugares da cidade. Um livro como O Cortiço mostra muito bem isso. Então, para complemento dessa nossa aula de hoje, eu recomendo que vocês leiam Poemas Sociais de Castro Alves, né? Se puderem procurar Navio Negreiro, Vozes da África, A Cruz na Estrada, são poemas lindíssimos, lindíssimos, que falam sobre a escravidão, contra a escravidão, a favor da abolição da escravatura. Leiam os livros de Machado de Assis, procurem alguma coisa. Memórias Póstumas de Brás Cubas é o primeiro. Dom Casmurro é um livro excelente, que fala sobre o ciúme, fala sobre o adultério. Será que Bentinho é um grande ciumento? Ou será que Capitu realmente traiu Bentinho? É um grande mistério no livro Dom Casmurro. E se vocês forem procurar alguma obra do naturalismo, o melhor representante do naturalismo é o Aloysio Azevedo com seu livro O Cortiço. Então, desfrutem da literatura, leiam, livros à mão cheia. Como dizia Castro Alves, o livro quando cai na alma é germe que faz a palma. Então, alguma coisa vai crescer dentro de você com o auxílio da literatura. A visão de mundo vai ser ampliada por causa da literatura. Então, meus amigos, leiam, não sejam econômicos, leiam. Quanto mais lê, mais compreensão de mundo a gente tem.
melhor a gente entende o outro ser humano. Olá, galera, tudo bem? Aqui é o professor Gilton Carmo, professor de Geografia. Estamos aqui mais um encontro para agora trabalharmos questões ambientais no mundo, tá certo? Vamos falar dos principais impactos ambientais, tá ok? Vamos nessa. Assunto importantíssimo no Enem. Um dos assuntos mais cobrados nas últimas 11 edições da prova, tá certo? Vamos lá. Primeiro impacto que nós vamos falar aqui é a poluição do ar, um assunto extremamente debatido, conhecido, que tem como essas 4 causas fundamentais. Primeiro, a questão dos veículos, os motores que, por meio da combustão, liberam monóxido de carbono para a atmosfera. Então, é um problema muito relacionado, é uma causa muito relacionada com as grandes metrópoles, as grandes cidades no mundo. Os incêndios nas florestas que liberam essa fumaça que é altamente prejudicial à qualidade do ar, e esses incêndios eles têm a natureza, na maioria dos casos, uma natureza criminosa. Inclusive no Brasil, nos últimos 2 anos, percebemos e constatamos o aumento desse percentual de áreas afetadas por incêndios criminosos. Normalmente esses incêndios estão relacionados a atividade agropecuária, tá? A poeira, os sedimentos dos desertos que são conduzidos para outras áreas, às vezes até distantes, como, por exemplo, os sedimentos do deserto do Saara, que são levados para o sul da Europa. E também áreas próximas, porque com o desmatamento da orla ou das áreas tropicais em volta dos desertos, você tem um processo de aceleração da desertificação, que é também algo muito importante a se chamar a atenção. Tá? A liberação de enxofre pelas indústrias, a atividade industrial, sobretudo pós-revolução industrial e mais ainda nos anos 50, 60 em diante, e esse debate ganhando força dos anos 70 para cá, com a nossa primeira convenção, Encontro Internacional de Meio Ambiente, que foi a Conferência de Estocolmo, lá na Suécia, que deu início a essa discussão, até hoje o que temos, que é a Convenção de Paris, né? Uma importante reunião a qual países no mundo inteiro estudaram, discutiram e criaram um protocolo ratificando decisões que foram tomadas em 1997 com a Convenção de Quioto, ou que ficou conhecido ali como o Protocolo de Quioto, tá certo? Como consequências dessa poluição, nós temos as chuvas ácidas, tá certo? A questão relacionada com a poluição atmosférica, essas chuvas ácidas, nós vamos falar um pouco mais dela adiante, e com a qualidade do ar, que interfere na saúde das pessoas que convivem, sobretudo, nas grandes cidades. A grande discussão sobre a poluição do ar reside no efeito estufa, que a priori é um efeito natural, mas que é potencializado ou foi potencializado, sobretudo nos últimos 40 anos, para o aumento da temperatura média do planeta Terra, tá ok? O conhecido aquecimento global. O outro processo é a poluição dos rios e lagos. Um importante elemento a se estudar. Por quê? Gente, observe, de 100% de água do planeta, mais de 2/3 dessa água, dessa superfície, ela é composta basicamente pela hidrosfera. Mais de 2/3. E dessa parte líquida da Terra, que domina o nosso planeta, 97,5% são os oceanos, mares. Então, nós só temos 2,5% de água doce, tá? O restante é água salgada. E é aí que reside a nossa grande questão. A questão não é só falar da escassez da água, mas o comprometimento químico da água existente sobre a superfície terrestre ou no solo e subsolo, tá certo? As principais causas para a poluição dos rios e lagos relacionam-se com a chuva ácida, o despejo de esgotos, né, efluentes sanitários, sobretudo nas áreas próximas, os mananciais hídricos próximos a centros urbanos,
detergentes não biodegradáveis que são lançados também, os defensivos, os inseticidas, os fertilizantes, enfim, todos os produtos químicos utilizados na agropecuária, que por meio da lixiviação ou da enxurrada chegam até os rios, tá? Criando, originando consequências terríveis para a fauna e flora do meio fluvial ou lacustre, no caso lagos, e os lixos e aterros sanitários que também, por meio da decomposição orgânica desse lixo, conduz esse líquido chamado chorume até os efluentes hídricos, tá ok? Então, é um assunto também muito importante. Outra questão é a poluição dos solos. Bom, a poluição do solo, as causas estão relacionadas aos pesticidas, né, que nós já falamos a questão agrícola, os aterros sanitários, que também, obviamente, se você polui o solo, quando sofrer a lixiviação da chuva, da água da chuva, esse material chegará aos rios. Então, a poluição do solo está diretamente ligada à poluição da água, tá? E uma outra questão é a incineração de resíduos, que também você vai ter o lançamento de dejetos sobre esse solo. As consequências desse processo, nós temos algumas importantes. O envenenamento, que nós já falamos, porque a contaminação vai chegar até os mananciais hídricos, a contaminação do solo por metano, por CH4 e dióxido de carbono, tá? A perda de funções de qualidades do solo devido à introdução de poluentes, esse solo ele vai perdendo a sua fertilidade. Exemplo, uma chuva ácida contamina o solo, você vai ter a qualidade de fertilidade dele diminuindo, assim como você vai ter a fauna e a flora comprometidos também, tá? E a densidade e consistência desse solo serão influenciadas também pela poluição. Então, solos que sofrem a concentração, por exemplo, de elementos como fertilizantes em larga escala, eles tendem a alterar a densidade, que é de fundamental importância para o processo de manutenção da fertilidade desse solo. De uma maneira geral, hoje o mundo perde muito, mas muito, solos agricultáveis em função do manejo inconsequente, um manejo predatório do solo, tá ok? Uma outra questão importante, gente, é o desmatamento. Desmatamento é também algo que nós já falamos, vejam que esses impactos eles estão interrelacionados. Esse desmatamento ele vem em função da especulação imobiliária, né? A construção de casas, etc., a exploração da madeira para fins comerciais ilegais, fabricação de móveis, cadeiras, a questão da agropecuária, represas para usinas, como é o caso, como nós temos aqui no Brasil alguns debates muito atuais, exemplo, a usina hidrelétrica de Belo Monte, que já foi recentemente inaugurada uma etapa, mas que corre o risco de futuras ações para a manutenção do seu funcionamento ter que inundar áreas de floresta. A mineração também na região amazônica é uma questão muito importante. Bom, baixar o nível médio do lençol freático. Se você desmata, você aumenta a capacidade de escoamento da água e de menor infiltração. Consequentemente, esses mananciais superficiais do solo são comprometidos. A impermeabilização do solo favorece uma maior velocidade do escoamento superficial, o que vai favorecer uma maior intensidade das enxurradas sobre as superfícies. Essa maior quantidade de água chega aos rios, que vão ter cheias extremamente mais intensas, comprometendo até mesmo a organização socioeconômica das cidades e em outras áreas ou cidades ribeirinhas. O efeito estufa, em função desse desmatamento, liberar CO2 e também, quando você tem essa vegetação inundada, a sua decomposição liberará o CH4, tá certo? E a questão também relacionada à fauna, ok? Beleza? Pronto, gente. Está aqui um exemplo, ó.
desmatamento. E aí, como é que o Enem cobrou isso aqui? Um dos processos usados no tratamento do lixo é a incineração, nós já falamos lá, que representa vantagens e desvantagens. Em São Paulo, por exemplo, o lixo é queimado a altas temperaturas e parte da energia liberada é transformada em energia elétrica. No entanto, a incineração provoca a emissão de poluentes na atmosfera. Uma forma de minimizar a desvantagem da incineração, destacada no texto, é aumentar o volume de lixo. Não, se você aumenta o volume de lixo, você vai aumentar a capacidade de poluição. Fomentar, ou seja, incentivar o uso de filtros nas chaminés dos incineradores para diminuir a poluição atmosférica, tá certo? Verdadeiro. Aumentar o volume do lixo para baratear? Não, você vai aumentar a quantidade de gases emitidos. Fomentar a coleta seletiva? Não necessariamente. Diminuir a temperatura da incineração? Não, porque aí você não vai conseguir a incineração. Ok, galera? Voltarei numa próxima aula já com os impactos ambientais no Brasil. Um grande beijo a todos e a todas, tá ok? Fala, meus amores! Tudo bem? Eu sou o professor Isaac Lago, professor de filosofia. Nos encontraremos ao longo de alguns encontros para desmistificarmos um pouco essa máxima que ocupa o itinerário comum. O senso comum, muitas vezes, reproduz algo que de verdade nada tem. Alguns afirmam que a filosofia é a área que, com ou sem a tal, o mundo seria igual. Isso é um descompromisso com o conhecimento autêntico, um conhecimento enraizado, um conhecimento ocupado daquilo que pode e deve oportunizar-nos chances de boas reflexões, caminhos emancipatórios, caminhos que nos possibilitem não só estarmos no mundo, mas conscientes do nosso estar no mundo. Falaremos um pouco sobre a origem da filosofia. No que se refere a Enem, essa aula está totalmente construída à luz do que nós chamamos de competência 1, habilidades de 1 a 5. Lembrem que o INEP propõe em cada área do conhecimento competências e habilidades necessárias para discutirmos temas, refletirmos sobre estes temas e também solucionarmos questões que abordem problemáticas trazidas no universo do contexto ou do tema geral ali abordado. No que se refere à origem da filosofia, é bom lembrarmos que a filosofia tem data e lugar de nascimento. Convencionou-se dizer que a filosofia nasce habitualmente entre os séculos 7 e 6 a.C. E aí a filosofia nasceu em regiões bem distintas e com características também bem distintas. A filosofia nasce na Índia, China, Pérsia e Grécia. Talvez alguém tenha então pensado, mas por que eu nunca estudei a filosofia da Índia, a filosofia da China e a filosofia da Pérsia? Porque durante toda a minha formação escolar, acerca de conteúdo da filosofia, eu apenas estudei a filosofia cujo arqué é a Grécia. Bem, a resposta é muito simples. É que na Índia, na China e na Pérsia, a filosofia se confundiu com filosofias de vida, ou seja, tornou-se caminhos de espiritualidade. Mas, Isaac, esses caminhos não são importantes? Extremamente importantes, mas ocupam-se da subjetividade do sujeito. Na Grécia, diferentemente dessas localidades, a filosofia gradualmente, eu vou repetir pela importância disso, a filosofia gradualmente foi se separando das narrativas míticas e assumiu uma narrativa racional, sistemática, acerca da realidade. Olha a importância disso. No seu nascimento na Grécia, diferente das regiões da Índia, China e Pérsia, a filosofia não se ateve a buscas espirituais. A filosofia inclinou-se em um caráter objetivo, generalizante, de tentar encontrar respostas sistematicamente. Por isso estudamos a filosofia da Grécia, porque ela deixa de ser uma área de conhecimentos subjetivos e passa a ser uma área que ambiciona uma interpretação holística, objetiva, racional e possível de ser explicada. Interessante para a gente observarmos que nesse contexto do seu nascimento, a filosofia, ela, no mundo grego, gradualmente se distancia dessa explicação mitológica
por compreender duas características centrais do mito. O mito, ele sempre busca fora do mundo explicações para o mundo. E o segundo ponto, eu não preciso comprovar, enquanto narrador mítico, aquilo que eu defendo. No seu nascimento, o mito ele busca no sobrenatural explicações para o natural, e a confiabilidade que eu tenho no narrador faz com que eu cegamente acredite naquilo que ele propõe. Isso é interessante porque a filosofia, tomando um caminho diferente a esse, deixando de ser crença cega e ocupando-se de um caráter objetivo, caracteriza-se pelo fato de buscar na natureza a origem do mundo. E o segundo ponto, o filósofo, ele precisa justificar e convencer, não pela confiança ou credibilidade que goza perante quem escuta, mas através de comprovações objetivas aquilo que ele defende. Darei um exemplo que acredito que poderá muito colaborar na nossa compreensão. Se eu encontro um narrador mítico e lhe pergunto qual a origem do mundo, certamente ele me diria: Gaia, a Terra, e Urano, o céu, formavam uma só realidade. À proporção que o tempo foi passando, a brisa da discórdia habitou entre eles, separando-os para sempre, formando desta maneira terra e céu. E se eu interpelasse o narrador mítico e questionasse: como você pode me provar isso? Ele me diria: ué, quem lhe fala sou eu, e eu sou uma voz de autoridade, cabe a você acreditar. Observem, ele busca fora do mundo explicações para o mundo. E o segundo ponto, ele não precisa comprovar o que diz, porque a confiança está diretamente ligada à confiabilidade que eu tenho em quem narra, e isso leva a uma crença inquestionável acerca desse princípio. Já a filosofia, cujo primeiro filósofo foi Tales de Mileto, filósofo da natureza, um pré-socrático, ele dirá que a origem do mundo é a água. E eu então perguntaria: mas Tales, como você pode me justificar a ideia de que a água é a causa causal de tudo que existe? Tales então me diria: muito simples, tudo que é vivo é composto por água. E ele me dá exemplos baseados na observação, baseados no critério das experiências sensoriais. Tales me diz: se eu tiro uma folha de uma árvore e rasgo essa folha, depois de um tempo eu encontrarei nessa folha uma seiva, água. Essa mesma folha, depois de dias no chão, quando amassada, ela se resume a pó. Tales vai dizer que tudo que é vivo é úmido, tudo que é morto é seco. Se eu mantiver um canto úmido na minha casa, depois de um tempo, algum tipo de vida ali brotará. Se esse mesmo canto for desprovido de contato com a umidade, não terá vida. Observem a diferença. Tales busca na natureza uma explicação para o mundo, enquanto o mito busca fora do mundo. E o segundo ponto, a confiança na crença mítica dar-se-á pela credibilidade de quem narra, e em Tales e nos outros filósofos, a confiabilidade está vinculada diretamente à possibilidade da comprovação do que é narrado. É interessante que, tecnicamente, podemos começar a dominar alguns termos. O primeiro, quando falamos em natureza, falamos em physis, que lembra a ideia de física, aquilo que é sensorialmente alcançável. Outro ponto importante, quando falamos sobre a origem desse elemento causador de tudo o que há no mundo, podemos usar o nome arché, que significa origem, começo, princípio. Em última análise, diríamos, o nascimento da filosofia na Grécia foi o abandono do olhar mítico, cosmogonia, para o gradual nascimento do olhar filosófico, cosmologia. Olhar mítico busca fora do mundo explicações para o mundo. A confiabilidade na crença que eu tenho em quem narra. Na filosofia, cosmologia, eu busco na physis a causa causal do mundo através de um elemento presente na natureza, e a confiabilidade não está em quem narra, mas na possibilidade de comprovação do que está posto. Bem, guardem isso, não esqueçam, decorar, guardar no coração para não esquecer. Todas as questões de Enem ou dos principais vestibulares que apontarem na direção do nascimento da filosofia, questões essas ocupar-se-ão dessa relação: mito, cosmogonia, filosofia, cosmologia. Um beijo no coração, no próximo encontro voltamos para tratarmos um pouco desta relação do nascimento da filosofia ali na Grécia.
a chegada ali na Ásia Menor dessa experiência tão encantadora de encantar-se com a natureza, com a physis, tentando encontrar nela respostas para todas as questões que nos ocupam. Até lá! Então, subimos mais um degrau, mais um elevador Lacerda em direção à universidade. Hoje, com mais esse bloco de aulas do nosso TV Enem. Sigam a gente, nós estamos nas redes sociais, @TV Enem no Instagram, no canal do Escritório do Pensamento, no YouTube, na TV a cabo, na TV aberta e o mais importante, quando você puder, entre lá, tvenem.com.br. Muita paz, muita luz e muito sucesso para você!